Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Janaína Lisboa e estou aqui para trazer mais um dia da Escritura Sagrada para você que está aí me assistindo. E hoje é um privilégio trazer mais um dia da Palavra de Deus para você, que hoje nós vamos falar em 2 Samuel, capítulo 11. Eu quero ler o versículo 1 com você e eu já quero te dar um alerta para essa palavra. Cuidado, muito cuidado com o conforto. Nessa palavra de hoje eu quero refletir na Escritura Sagrada com vocês sobre um homem que é um homem de Deus, foi considerado um grande homem de Deus na Bíblia, um grande líder dentro da palavra de Deus. Porém, esse homem, ele comete um erro e eu quero analisar esse erro com você e trazer uma reflexão que vai mexer com você. Hoje nós vamos ler o texto de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, onde nós vamos falar da história de Davi, no momento em que ele já era rei de Israel. Mas antes da gente entrar nesse texto, eu quero pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas, para você se inscrever aqui no canal e também deixar aqui nos comentários se essa palavra falou com você. Então, nesse texto, tá, de 2 Samuel capítulo 11, nós vemos um momento em que Davi já estava exercendo a sua função de rei, já havia ido para várias guerras, já havia vencido com o exército de Israel diversas batalhas. E ele chega em um momento onde ele está no seu palácio. E aí eu quero ler com você um episódio que aconteceu em específico, mas que vai trazer para nós uma reflexão importantíssima. Olha o que diz a palavra do Senhor em 2 Samuel capítulo 11, versículo 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Presta bem atenção. Davi já era rei, já era um grande rei, muito reconhecido. Digamos que ele era um rei de sucesso. E nesse momento aqui estava acontecendo uma guerra. A Bíblia fala que no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi não foi para a guerra. Num tempo em que os reis iam para a guerra, Davi não foi, mas Davi era rei. Ou seja, a Escritura deixa claro para mim e para você que Davi deveria estar na guerra, mas não estava. E o ponto que eu quero trazer para você de reflexão é que muitas vezes na nossa vida, estar em posições que são confortáveis vão nos conduzir para um abismo que a gente nem vai conseguir perceber. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque nesse tempo em que os reis iam para a guerra, que Davi não foi, a Bíblia nos relata nos versículos seguintes, no versículo 2, que em uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando pelo terraço. Ou seja, Davi levantou da sua cama, estava ali descansando e resolveu dar uma volta no seu palácio. A Bíblia fala que ele estava passeando no terraço da casa real. Daí, viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. A Bíblia nos relata que enquanto ele passeava ali pelo seu terraço, ele avista uma mulher tomando banho. E a Bíblia nos relata que essa mulher era muito bonita. E o ponto que eu quero trazer de reflexão para você é que nem tudo aquilo que é muito belo aos nossos olhos vem da parte do Senhor. A gente precisa entender que as coisas de Deus, elas sempre vão nos custar. Abrir mão da nossa carne, dos nossos desejos, das nossas vontades. E nesse momento aqui, Davi, um homem considerado um homem segundo o coração de Deus, ele simplesmente, nesse momento, olha o que ele não deveria estar olhando. Ele percebe uma mulher porque ele estava no terraço,
num tempo em que ele não deveria estar no terraço. Então entenda uma coisa, muitas coisas que a gente decide fazer ou não fazer vão nos colocar em situações em que nós vamos ser ali enredados, vamos cair num laço. Por quê? Porque isso vai nos conduzir para a nossa carne. A Bíblia é muito clara quando ela diz que num tempo em que os reis deveriam estar na guerra, Davi não estava. Ele estava no lugar errado, fazendo a coisa errada, quando na verdade ele deveria estar guerreando. Ele estava ali relaxando no seu palácio, relaxando no seu terraço. E é impressionante que muitas vezes eu fico tentando imaginar como era a cabeça de Davi. Não, eu já sou rei. Não preciso ir para a guerra, eu tenho quem vá por mim. Não, eu não preciso orar, porque eu tenho quem ore por mim. Não, eu não preciso jejuar, isso é coisa dos antigos, eu já passei dessa fase. Não, eu não preciso orar, Deus já sabe aquilo que o meu coração quer, aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito, então eu não vou orar. E você vai percebendo que Deus vai te dando armas ao longo da Escritura Sagrada, e armas essas que o diabo quer que você comece a abrir mão. O diabo quer que você fique bem confortável no pecado, bem confortável nas coisas erradas, bem confortável em mentir, bem confortável em trair, achando que você está abafando, quando na verdade tudo que Deus quer é que você continue fazendo aquilo que Ele te mandou fazer. O ponto que você não se atenta e que a gente precisa se atentar é que estar em uma posição de conforto pode atrapalhar o propósito de Deus na nossa vida. Davi estava vivendo o auge do seu sucesso, o auge do seu reinado. Já tinha suas mulheres, já tinha seus filhos, mas não, ele quis algo que não era para ele. Quantas vezes na nossa vida a gente decide escolher coisas e viver coisas que não são para nós? Deus não nos chamou para aquilo, mas nós cismamos que temos que fazer aquilo para viver aquilo que a gente quer, da forma como a gente quer, e a gente acaba pagando o preço por isso. A Bíblia fala que Davi mandou perguntar quem ela era. E disseram, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias. Olha o que ele descobre. Essa mulher que ele estava observando não era uma mulher solteira, em quem ele pudesse se envolver. Ela era uma mulher casada, ela tinha um marido e o nome do seu marido era Urias. E preste atenção. Então, no versículo 4, enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ele manda os mensageiros irem na casa dela e trazer ela para ele mesmo, sabendo que ela era casada. E o ponto de reflexão é que eu quero fazer com vocês hoje é que a gente no fundo sabe o que nós fazemos de errado. A gente sabe que a gente não pode mentir, mentimos. A gente sabe que a gente não pode ter parte com as coisas erradas e temos parte muitas vezes com coisas erradas. A gente sabe que a gente não pode falar mal do nosso irmão e mesmo assim a gente fala. A gente sabe que as nossas vidas, elas passam por, os nossos momentos de vida, passam por situações difíceis e que nós somos tentados diariamente a falhar, a cair em pecado, a errar. E o Senhor, Ele claramente nos ensina que nós não podemos e não devemos ceder às nossas vontades. Mas Davi, nesse momento aqui, cede a sua vontade. E quando eu falo disso, eu estou falando num viés muito amplo, irmão. Às vezes você quer bater boca com seu chefe quando você sabe que é errado ir contra a autoridade. Às vezes você quer bater boca com seu cônjuge quando na verdade você sabe que o certo é conversar. Às vezes a gente quer entrar em embates que não era para que nós entremos. Conclusão, Davi se mete numa confusão que não era para ele estar, porque ele tomou uma decisão errada que não era para ele tomar.
porque ele estava fazendo algo que não era para ele fazer. E repara que o fato dele resolver não ir para a guerra desencadeia um monte de erros que não era para acontecer. E ele paga um preço altíssimo por isso, porque a Bíblia fala que ele manda chamar essa mulher. E ela veio. E ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para casa. A mulher concebeu, ou seja, ela engravidou, e mandou dizer a Davi: estou grávida. Todo pecado, todo erro, ele vai ter uma consequência pesada. Quando nós temos consciência de que estamos errando, o peso ele é maior, e Davi tinha essa consciência porque ele conhecia a Escritura Sagrada e ele sabia que aquela mulher ali não era para ser uma mulher dele, porque ela já era mulher de outro homem. Mas mesmo assim, ele decide tê-la. Por quê, pastora? Porque ele já estava no auge do seu conforto. Ele já tinha conquistado tudo que ele queria. Ele já vivia a vida que ele sonhou. Ele fazia o que ele queria. Então, o que é ter uma mulher? É só mais uma. Ele já estava numa posição de conforto, de achar que era independente, de achar que ele poderia fazer qualquer coisa porque ele tinha o poder. Quando, na verdade, quem está no controle das nossas vidas é o Senhor e cabe a nós obedecer. Então, Davi desobedece. Ele cobiça a mulher de outro homem. Ele se deita com essa mulher e ele comete um pecado. E hoje a minha reflexão para você é: quantas vezes você está numa posição confortável e você relaxa, e aí você começa a ver coisas que não era nem para você ver. Se você tivesse focado em executar o seu trabalho, se você tivesse focado em cuidar da sua casa e da sua família, mas não, você começa a ocupar sua mente com outras coisas que não era para você ocupar. E aí sabe o que acontece? Uma sequência de falhas e erros, e depois você se vê num mar de sujeira, onde você se pergunta: onde foi que eu errei? O erro foi lá no início, quando você começou a deixar aquilo que era para você fazer de lado e abandonou aquilo que de fato era importante. Então hoje eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida para que o Senhor venha abrir os teus olhos, para que você venha enxergar que você não pode parar. Você não pode parar de fazer aquilo que o Senhor te mandou. Você não pode desistir de lutar por aquilo que o Senhor mandou você lutar. Porque só Ele, somente Ele é capaz de mudar a sua história e te sustentar no lugar que Ele te colocar. Porque sem Ele, nada podemos fazer. Davi se tornou rei porque Deus colocou ele naquele lugar. Mas da mesma forma que Deus colocou ele naquele lugar, Deus é justo. E a Bíblia fala que a espada jamais saiu da casa de Davi. E não sei se você sabe, mas a espada é a justiça. E Deus foi muito justo em tudo que ele fez. Então, eu quero orar pela tua vida para que o Senhor venha abrir os seus olhos e te fazer enxergar de fato, verdadeiramente, aquilo que você precisa dar foco, dar atenção, não se esquecer de onde Deus te chamou, de onde Deus te colocou, e que você continue verdadeiramente posicionado, amém? Senhor, em nome de Jesus, eis aí os teus filhos que estão assistindo essa palavra. Senhor, que eles venham permanecer posicionados na tua presença. Que eles venham, Senhor, enxergar aquilo que o Senhor quer e não ficar numa zona de conforto onde eles deixam de fazer aquilo que o Senhor mandou. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu te peço, guarda as nossas casas, as nossas famílias, os nossos bens, livra-nos do homem mau, abençoa-nos com a tua presença. É o que eu oro a ti e te agradeço, em nome de Jesus.
Amém, amém. Deus abençoe a sua vida. Eu te espero aqui no meu canal para mais um vídeo. No próximo domingo, Deus te abençoe e fique com Deus até o próximo vídeo.